Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá? Mais um dia aqui para a gente prosseguir a nossa jornada da consciência, tá? Graças a Deus, tá, pessoal? É uma oportunidade que esse Deus está dando a gente, né? A nossa consciência de estarmos aqui para melhorar, fazer o bem, para andar numa frequência boa, né? Para experimentar coisas, tá? Tanto de frequências elevadas como frequências também baixas, tá, pessoal? Mas também que vai servir para o nosso processo de aprendizagem, né? É o que a Bíblia fala, tá? A Bíblia está correta. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daquele que foi chamado segundo o seu propósito. Então, você foi um chamado, você despertou a consciência, você está sendo chamado por Deus, pela espiritualidade. Então, tudo que está acontecendo na sua vida está cooperando para o seu bem, para o crescimento da sua consciência, tá, pessoal? É isso que a gente tem que ter em mente, tá, pessoal? Porque talvez, tá? Talvez você, né? Como é que está passando por um momento difícil, né, pessoal? Aqui nessa realidade, né? E aí você pensa em que Deus não tá com você. Sempre toda aquela ilusão que é criada, tá? Quando a gente está passando por essa situação. É assim, pessoal. É normal quando a gente não tem conhecimento, não olha além dessa matéria, acontece isso, pessoal, tá? Acontece isso com a gente, tá? É normal, tá? Se você entra numa situação, isso significa que você ainda não está vendo além dessa realidade aqui. Você só está preso aqui nessa realidade, só está pensando que é aqui e não existe mais, tá? Entende? Tá tudo certo também. Até o momento que você despertar a consciência. Tá bom, pessoal? Trazendo essa introdução aqui para que, como é que se diz, pessoas, tá? Porque às vezes não tá passando por um momento bom, tá, pessoal? Tá com dificuldade em muitas coisas, até relacionamento, até encontrar uma pessoa verdadeiramente, né? Um relacionamento sério, porque a gente, tá, pessoal? A gente que é espiritual, a gente não pode sair aí tendo todo tipo de relacionamento, né, pessoal? Por isso que o apóstolo Paulo adverte, né? Por causa da imoralidade, dessa coisa, você tenha uma só esposa e um só esposo. Tem uma só mulher, né? Tem uma só mulher e você que é mulher tenha só um homem. Você não pode sair aí, tá? É tanto que ele fala que se você se deitar com uma prostituta, você se faz um corpo com ela. Você recebe a mesma frequência, tá? Então vai estar sentindo tal as coisas que a prostituta sente ali também, tá? Porque, né? O relacionamento íntimo é uma coisa, tá? Que vai colar, vai energeticamente, vai ter uma, uma frequência uma na outra. Então, a troca de energia. As pessoas, se soubessem disso, pessoal, as pessoas se vê isso, o mundo espiritual, as pessoas não agiriam como estão agindo. Estão agindo porque estão cegas, tá, pessoal? E às vezes o desejo, né, não tem um controle, a pessoa vai atrás do desejo sem ter consciência. Então essas coisas acontecem, tá? É isso, principalmente jovem, né, pessoal? Jovem tá com os hormônios, tá com a energia a botar para fora, tá, pessoal?
Então, é um cuidado muito grande, tá? Porque é nesse momento que a gente faz um monte de besteira, tá, pessoal? Mas é isso, por isso que a Bíblia ela é uma mensagem para a nossa consciência, para a sua consciência tomar consciência e administrar todo esse tipo de energia. Energia do dinheiro, energia sexual, a energia, sabe, a energia do relacionamento, a energia, então, são tudo energia que a sua consciência tem que ter consciência disso. E a Bíblia está ensinando cada detalhe dessas coisas. É maravilhoso, pessoal. É, é por isso que eu aconselho vocês lendo as escrituras, lendo livros espirituais também, que fala sobre essas coisas. Isso vem trazendo a sua consciência do que como você tem que se comportar aqui. Porque você tem que se comportar aqui, pessoal. Olha como é que está sendo o seu comportamento nessa realidade, né? Será que está de acordo com o que a espiritualidade quer? Com o que Deus quer? Será? Ou você está andando aí segundo o Deus desse mundo quer? Né? Pisando o pé no acelerador, entrando na lama. Veja aí, pessoal. Você tem que analisar. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Minha função não é essa. Minha função é mostrar, né, o conhecimento e vocês têm que tomar a decisão. Vocês têm que ver. Ah, se vocês já não querem mudar minha, estou assim, estou bem acima, tá tudo certo. A espiritualidade vai mostrar para você quando a dificuldade vir, aí que você quiser vir para a espiritualidade, você é bem-vindo. Tá certo, pessoal? Então, depois de dar essa introdução, vou tomar um gole de chá aqui para minha voz melhorar, né, pessoal? Sentindo até que o ouvido tá meio entupido aqui. Então, entupido, rouco, a voz rouco, o ouvido entupido. Então, não dá para sair certo, né, pessoal? Mas vamos começar o nosso estudo, né? Onde a gente parou lá, que a gente estava falando sobre o que, pessoal? Sobre a primeira parte, não foi? Eu dei a introdução, fiz a primeira parte aí. O que é o silêncio espiritual? Então, pessoal, vocês assistiram o vídeo de ontem? Vocês assistiram, eu vi aí, vocês comentaram, vocês falaram aí, tá? Teve pessoas que nunca tinham ouvido esse tema também, tá, pessoal? Como é? Começaram a entender agora, eu explicando. É por isso que eu tô indo nessa novela, nessa série, tá? Cada dia 60 minutos é um capítulo dessa novela que eu estou trazendo aqui, tá? Para ir explicando cada detalhe aqui, tá, pessoal? Sobre esse tema, o silêncio espiritual. Né? Eu acho que quase a maioria, né, não tem ouvido esse tema aí, porque não é um tema que é falado aí, né? Eu acho que o tema que os pastores gostam é do dízimo, é do dinheiro aí, é da prosperidade. É esse tema aí que eles falam aí muito aí para vocês, tá? E vocês, por estar apegados a essa realidade, eu quero é dinheiro aqui, eu quero resolver o que vai resolver aqui, né? É dinheiro, irmão, mas cadê? Tá? Então, é isso aí que vocês estão aí apegados. Então, eles dão o que vocês querem ouvir, que vocês precisam, tá? É igual alimentando, né, formiga. Então, tem que dar açúcar, então atrai a formiga, tá? Tá certo? Então, o que é que a gente viu aí na primeira parte? O que é esse silêncio espiritual? E eu coloquei uma pergunta: e por que temos que estar nesse estado interior? Então, por que a gente tem que estar, né, vibrar nesse estado interior, pessoal? É uma pergunta também. Aí ele fala: o silêncio espiritual é um estado interior de calma, reflexão e abertura para a conexão com o divino.
Então, o silêncio, esse lugar, esse espaço que a gente cria, aonde a gente entra em conexão com o divino, com esse Criador, com esse Deus invisível, mas real. Então você entra em conexão com esse Deus. Então, esse silêncio é um espaço, é um estado da sua consciência interior que você começa a vibrar na calma, na reflexão, e você cria uma abertura de conexão com o Criador. E a maioria a pessoa entra nesse silêncio espiritual quando ela desperta a consciência. Enquanto ela está, as coisas exteriores que está chamando a atenção, tá? O espírito dela, a consciência dela não consegue entrar nesse estado de calma, de reflexão, de conexão com Deus, tá? Não consegue. Mesmo eu indo para uma igreja, irmão, mesmo você indo para uma igreja, se você, essas coisas como mentais, emocionais, estão dentro de você, você não trabalha isso, você não consegue entrar na conexão com Deus. Porque enganaram aí, né? Me enganaram a maioria do que passaram nesse grupo, que acha que você fazer a conexão é você ir lá na igreja, levantar a mão, se batizar, né? Fazer essas coisas. Mas isso não tem nada a ver, isso é só ritual, tá, pessoal? Talvez uma pessoa fazendo esse ritual, ela entra nesse silêncio, ela se conecta com o divino. Pode acontecer também, tá, pessoal? Porque tem pessoas lá que são conectadas com Deus, com a espiritualidade, mas eles estão ainda inconscientes. Mas no coração deles, eles se conectaram com sinceridade, né? Com Cristo, com a verdade de Cristo. São poucos, tá? E eles estão lá dormindo, estão sendo enganados até um certo tempo por esses líderes, esses pastores, tá? Que a maioria, tá, pessoal? Estão desviados da espiritualidade. É sério, tá, pessoal? Então, aí ele fala, esse estado de silêncio, né, que é um estado que a sua consciência entra, silêncio espiritual, é uma atitude interna de quietude, que alerta e receptividade que permite a conexão com as dimensões mais profundas do ser e a percepção de realidade espiritual. Então, quando a gente está nesse estado, a gente está numa dimensão mais profunda do nosso ser, né? Mais elevada também, né? E a gente vai ter uma percepção, então vai abrir a visão, Paulo falou, o olho do coração. Mas que coração tem olho, irmão Samuel? Então, ele não está falando ali do coração da gente, ele está falando da alma. Então, vai abrir a sua visão espiritual, aonde você vai perceber realidades espirituais. Que existe realidade espiritual. Você vai perceber. Então, vai abrir essa visão espiritual, que é chamada também aí pelos espiritualistas do terceiro olho, que é a visão espiritual. Então vai abrir na sua alma, então a sua alma vai enxergar, porque a sua alma estava cega, estava dormindo, né? Então você começa a enxergar e perceber essa dimensão. Mas quando o quê? Quando você estiver nesse estado de silêncio espiritual. Então, o que é o silêncio espiritual? Então, essas coisas da mental e emocional não estiver atrapalhando a sua visão, né, espiritual. Porque o que atrapalha é isso. E o inimigo sabe disso. Então, o que é que ele faz? Deixa a mente deles perturbada. Vamos colocar coisa aqui para distrair ele. A frequência, ele entrar numa frequência, para ele não perceber, ter a percepção de realidades espirituais.
É isso que o inimigo faz com a maioria das pessoas. Deixa ela ali, ó, cega. Então, ela sempre buscando as coisas externas, então ela não consegue entrar numa profundidade do ser dela para perceber essas dimensões, essa realidade espiritual. É isso que ele quer. Então você está cego espiritualmente, então ele pode aprontar o que for com você, você nem percebe. Entende, pessoal? É isso que está acontecendo com a maioria das pessoas, né? Não é todas, tá, pessoal? Porque já tem pessoas despertas, tá? Pessoas que percebem essa realidade, ela tem a compreensão de que não é só aqui, existe um Deus, existe uma força maior que está guiando. Então, como é que se diz? Percebe essas coisas. Quando foi aberta essa visão, né? Então, esse silêncio, esse estado de silêncio é isso. A gente precisa silenciar nossa mente, as coisas emocionais. Por isso que terapia ajuda, tá, pessoal? Se você tiver com a mente perturbada, as suas emoções tá toda atrapalhada, você não vai conseguir entrar nesse estado de silêncio aonde você vai ter um relacionamento profundo com o Criador. Você não vai. Ah, meu irmão, mas eu fui para a igreja, eu levantei a mão, aceitei Jesus, eu me batizei nas águas, eu vou todo domingo. Você pode estar fazendo isso aí como uma coisa religiosa, mas a conexão verdadeiramente você não vai ter com Deus. Eu tenho que falar isso aqui, pessoal, para que você não fique enganado. Você tenha comunhão verdadeira com Deus vivo. Não ficar seguindo esses rituais religiosos. Entende, pessoal? Eu preciso falar isso aqui. Porque quem é que está falando isso aqui aí no YouTube, aí, os canais aí abertos do YouTube? Quem é que está falando isso? Repare, vai procurar aí para você ver se alguém está falando isso é verdade. É por isso que é vez, tá, pessoal? Tem gente aqui que se invoca aqui comigo. Aqui é para a gente ouvir a verdade. Se você não quer ouvir a verdade, aí você pode procurar. Então, se você está vibrando no engano, porque é assim, tá, pessoal? A pessoa ela é atraída pelo aquilo que ela está vibrando. Porque ela emana, ela é como um imã, ela atrai aquelas coisas que ela está, a alma dela está vibrando. Mesmo que você tá, eu quero coisa boa, mas você só está pensando em bagaceira, eu só quero coisa boa, Senhor, na minha vida. Mas o que é que sua alma está desejando? Coisa bagaceira. Então, aquilo que vai ser atraído para você. Porque é assim, pessoal, a pessoa fala na sua frente que eu quero coisa boa, eu quero ser feliz, mas ela está querendo procurar bagaceira, ela está a alma dela, então Deus está olhando, ela vai dar a você o que você está pedindo. Sua alma está pedindo. Por isso que a sua mente e o coração tem que estar alinhado com a emoção, o pensamento da sua alma. Então, mente e coração. Tem que estar alinhado, porque o que você fala, pensa e o que você sente, aquilo é real. Tá? Então, ele diz que a pessoa, né, entrar nesse silêncio é uma atitude interna que ele vai permitir uma conexão com dimensões mais profundas do ser dele. Né? Ele vai perceber as realidades espirituais. Aí a gente falou isso na primeira parte e a gente parou aqui no quais são os principais aspectos de uma pessoa que está nesse estado de silêncio interior. E a gente parou aqui na presença plena, né? Que é a gente viver no aqui, no agora, não foi? E aí a segunda parte ele diz assim, a outro aspecto, né? Alerta e encontro. Então, o que é que ele fala que é esse alerta e encontro, pessoal? Ele fala, é descrito como um estado de alerta que predispõe um encontro profundo, seja consigo mesmo ou com o outro,
ou com o mistério do transcendente. Então, quando a pessoa está nesse estado de, de silêncio, né, pessoal? Ela está sempre alerta ao mundo espiritual. Ela está alerta no que ela está fazendo. Então, ela está alerta para se dispor a encontro profundo. Então, ela vai ter um encontro profundo, seja consigo mesmo, então, com a sua alma divina, você vai ter um encontro, ou com o outro, então, com a outra pessoa. Então, quando você vai ter um tipo de relacionamento com a outra, é com a profundidade muito grande, né? É como Paulo ensina aos irmãos, é amar ardentemente, né? Um ao outro. Então, vai ser aquele predisposição de você se encontrar com com o outro, com a profundidade de alma, não superficial, tá? É uma profundidade mesmo que você sente o que o outro sente. Você sabe, você o outro tá meio mal, você também sente a situação do outro. Então, com essa profundidade, ou com o mistério transcendente, então você vai ter uma profundidade com os mistérios transcendentes, que é o quê? Com Deus, né? E com os seres elevados, os seres espirituais. Você vai ter uma intimidade também profunda com esses seres dimensionais. Entende, pessoal? Quando a gente está nesse estado, isso acontece com um aspecto, uma característica de uma pessoa que está nesse estado de silêncio. Ela está em alerta, é um estado de alerta, está vigiando, né? E ela está em predisposição de se ter um encontro profundo. Então, encontro de alma, tanto consigo mesmo e com as outras pessoas e com os mistérios transcendentes. Então, com os seres elevados, seres dimensionais. Ela vai ter contato. Então, isso é como é que se diz, um aspecto, uma característica de uma pessoa que está vibrando nesse silêncio espiritual. Entende, pessoal? Então, o que mais que ele fala? O estado de silêncio espiritual é frequentemente cultivado através de práticas espirituais, como meditação, oração, estudo das escrituras e contemplação. Então, quando a gente está fazendo essas práticas, tá, pessoal? A gente está querendo entrar nesse estado de consciência, nesse silêncio. Então, começar a trabalhar os nossos pensamentos, né? O que está lá movendo você. Então, trabalhar nossa emoção, coisas emocionais que aconteceu no passado que a gente ainda não se liberou disso. Então, e começa a trabalhar. E às vezes esse processo é um pouco lento. Às vezes você vai ter que procurar uma terapia, sabe? E ir caminhando para ir construindo esse espaço, esse estado de consciência que você entra nesse silêncio. Você entende que não tem nada a ver com silêncio daqui? É a maneira como você está vibrando, tá? E a maioria que despertou, ele como é que se diz? Ele tem a frequência de entrar nesse silêncio. Porque quando ele desperta, ele passa por uma frequência acima. Ele já começa a olhar a realidade diferente. Ele já sabe que não tem só essa realidade. Existem outras realidades. Então, é diferente de uma pessoa que não despertou ainda, só está pensando aqui nessa realidade, é diferente, tá? Então, essa pessoa está na vibração aqui dessa realidade. Ele não está num pensamento, numa realidade além daqui. Por isso, tá, pessoal? A maioria procura fazer tudo por aqui. Ele não pensa, mas a gente que é espiritual, a gente está trabalhando tanto aqui
como para o mundo vindouro. Entende, pessoal? A gente que é o quê? Que é espiritual, que a gente que despertou quando foi chamado, a gente tem essa percepção, tá? Então, ele fala que essas práticas que a gente cultivar vai ajudar a gente a entrar nesse estado de, de silêncio espiritual. Tá vendo, pessoal? Vamos continuar, tá? Vou tomar aqui um chazinho. A gente continuar, tá bom? Vamos lá. Então, ele fala, o silêncio, né, espiritual é um estado de quietude ativa que abre caminho para a sabedoria, a clareza e uma conexão mais profunda com a essência da vida, né? Que é a essência da vida que está em nós, é a essência de Deus, tá? É a nossa parte divina. Então, ele está dizendo que o silêncio, né, pessoal, é um estado de quietude que a nossa consciência está ativa. Então, a gente está ativo, está abrindo caminho para a sabedoria. Então, sabedoria está vindo, a gente vai ter maior clareza e uma conexão mais profunda com a nossa essência da vida. Então, com a nossa essência divina. A parte espiritual que está em nós, tá? Que é uma parte que veio de lá da fonte, que veio de Deus, que é essa parte divina. É o qual aonde a gente tem que se conectar. Entende? O qual a maioria estão desconectado dessa parte divina, né, que está nele, pessoal. Porque ele nem sabe, tem pessoa que nem sabe que tem essa parte divina. Que essa parte divina é o Deus que está o Deus que está na gente, pessoal. Pessoas que nem sabem, tá? Aqui perdida totalmente, tá voando, parecendo que tá aonde nem sabe aonde está aqui, ela nem sabe onde está. Porque o inimigo tanto enganou, ela nem sabe, ela pensa que está no mundo, um globo rodando aqui. A maioria pensa isso. Você vê que a cilada da Matrix não é fácil, tá, pessoal? Mas é isso, a gente, tá, que despertou, precisa agora ir cavando devagarzinho para que essas pessoas despertem, pessoal. Tá? Essas consciências, porque ela tem uma parte divina. Tem gente que já extinguiu essa parte divina dela, tá? Pela maldade que já cometeu aí, então já extinguiu totalmente. Já virou o quê? Virou demônio. Tem muitos demônios aqui em cima da terra, tá? Praticando muitas coisas aí terrivelmente, tá, pessoal? Mas é isso. A gente tá aqui no umbral e no umbral existe demônio, existem seres, né, espirituais com pensamentos malignos, tá? Entende? Então, aí, o que é que ele fala mais? Ele fala, como podemos praticar o silêncio espiritual? Então, ele é uma pergunta aqui, como é que a gente faz, né, para praticar na prática, né, pessoal? Esse silêncio espiritual. Por quê? Porque eu coloquei a pergunta, por que temos que estar nesse estado interior? Então, para a gente estar nesse estado interior, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que praticar esse silêncio. Como é que a gente faz isso, pessoal? Tá? Como é que a gente faz? A gente indo para o mato onde tem silêncio? Não significa que você está em um lugar de silêncio, que dentro você está sentindo a paz do silêncio. Porque tem gente que não suporta, tá, pessoal? Eu falei isso ontem no vídeo, não é? Tem pessoas que não suportam ficar tudo sem uma zoada externa aqui. Ele não suporta, ele traz
uma inquietude muito grande dele. Ele fica inquieto com aquele silêncio. Opa, por que está tão silêncio assim? Entende? Porque a gente está tão acostumado a barulho, pessoal, zoado externo aqui. Há muita coisa que a gente não tem concentração dentro espiritualmente. Então a gente está todo bagunçado. Você vê que tem gente que quando acorda já coloca a música, já sai, né, o despertador para ele sair, aí coloca a música, aí toma um banho. Então uma pessoa dessa está agitada. Por quê? Porque a própria Matrix criou esse sistema para deixar as pessoas assim. Trabalhar igual um desesperado, sai. Então, uma pessoa dessa não tem percepção, tá, pessoal? Mas é isso, é a fase dessa pessoa, tá? Eu já tive essa fase assim, assim também, tá, pessoal? Mas é a fase dessa pessoa até ela despertar a consciência dela, tá? Então, como a gente pode praticar esse silêncio, né? Ele fala, crie um espaço sagrado. Então, o que é isso, pessoal? Ele fala, dedique tempo para estar com Deus, longe das distrações, como em casa ou na igreja, né? Esses templos que vocês dizem que são igreja, ou na natureza. Então, tira um tempo para você estar criar um espaço, tá? Um tempo, porque você vê que a gente não tem tempo, tem que trabalhar, sai agitado, resolver coisas. A gente está nessa agitação aqui externa, pessoal. Por que, que o inimigo fez isso? Criou esse sistema assim. Para que a gente não tivesse tempo de criar esse espaço sagrado para se dedicar à nossa espiritualidade. É por isso que ele criou isso. Para você levantar cedo, né? Aí coloca. Eu sempre colocava assim, tá, pessoal? O despertador, quando eu ia trabalhando, né? Acordando cedo, aí despertava e já botava a música lá para tocar, aí saía tocando. É uma agitação só. Nossa, pessoal, quando eu estava naquela frequência ali, eu não estava pensando em coisas nada espirituais, tá, pessoal? Então, na agitação. Então, por quê? A gente tem que criar esse espaço sagrado, que é chamado um espaço da gente mesmo, de a gente se conectar. Então, dedique tempo para estar com Deus, né? Porque quando você está com Deus, você cria esse espaço sagrado. Longe das distrações. Então, tem muitas aqui, tá? Essas distrações. Então, saia disso aí, tá, pessoal? Por isso que as práticas lá, oração, meditação, né? Você tirar para ler a leitura das escrituras, né? Para contemplar o tempo, a praia, a natureza, tá? A gente tem que tirar um tempo para isso, tá, pessoal? Ai, irmão, só eu não tenho tempo. Eu trabalho igual um condenado. Vocês são escravos mesmo, é verdade. A gente é escravo aqui da Matrix, tá, pessoal? Mas tira um tempo, mesmo a gente vai ter um tempo. Então, esse tempo é para a gente se dedicar a criar esse espaço sagrado, tá? Longe das distrações, como em casa, a gente pode estar em casa, ou você que vai para ir para os templos religiosos, né? Que você diz que a igreja é a gente, tá? Então, mesmo você indo para esse templo religioso, você pode se dedicar aquele tempo para buscar. Mas só que, às vezes, nesses templos religiosos, tem muitas distrações. E você lá fica sendo distraído e não trabalha esse processo de criar esse espaço sagrado. Às vezes até nem é bom você ir para esses templos aí religiosos. Ou na natureza. Então vá para a natureza. Nossa, aqui mesmo tem um parque aqui, às vezes eu vou lá, aí fico ouvindo os pássaros, aí aquela calma assim, eu assim dentro dos matos, só sentindo o cheiro. Às vezes se aparecer um bicho ali, pode me pegar ali, tá? Ali também tem espírito, tá, pessoal? Mas só você de Deus, eles não vão tocar em você, tá?
Você fica ali, fecha o olho, né? Relaxa, sente aquele ar puro. Ou então na praia também, aquele barulho do mar, tá, pessoal? Aquilo é uma frequência que quando a gente ouve vai começando a gente entrar num estado mais relaxado. Então é por isso que é bom ouvir aquela batida do mar, sabe? Então vá na praia, na natureza, quando não tem muita gente, tem poucas pessoas. Não para aquela agitação da praia. A mesma coisa no parque. Por isso que eu não vou agora, final de semana, o parque está muito cheio, criança, né, zoada. Eu vou sempre no meio da semana, não tem muita gente. Na praia também, eu piso o pé na areia, aí fico ouvindo aquela bate. Então aquilo ali são frequências que foi criada pelo próprio Criador, tá, pessoal? O barulho do mar, ele traz um relaxamento. É tanto que eu medito aqui, eu tenho uma meditação aqui que ela tem um barulho do mar. Nossa, pessoal, quando eu fico ouvindo isso, né? É maravilhoso, tá? Porque essas frequências, o barulho do mar é verdadeiro, tá, pessoal? Não é esse produzido por IA, não, tá? Por computador, não. O barulho do mar é verdadeiro. Que você sente a vibração real da frequência daquelas ondas do mar, tá? Então, crie esse espaço, pessoal. É assim que você pratica o silêncio espiritual. Aí, o que mais, pessoal? Qual é a outra prática? Ele diz, pratique a desconexão. Oxê, o que é isso? O que é isso, irmão? A gente é para se conectar ou desconectar? Vamos entender aqui o que é que ele fala, que é isso, praticar essa desconexão. Então, pratica a desconexão. Desligue o celular e outros dispositivos que causam ruído e distração. Então, ele está mandando a gente praticar essa limpeza de ruído externo. Então, tem que desligar tudo. Você tem que dedicar esse espaço, né? Por isso, quando eu estou meditando aqui, eu desligo tudo, eu fico aqui, tá? Entrando naquela frequência, tá? Às vezes, quando está muito zoada aqui, eu tenho que colocar a meditação. Então, eu coloco essas ondas do mar para eu entrando num estado mais meditativo, mais relaxado, tá? Às vezes eu coloco, então, eu coloco o celular lá, ali na bancada, e aí eu fico ouvindo o barulho, eu vou entrando, tá? Porque às vezes tem pessoas na casa, tá andando, tá mexendo em panela, tá? Mas se você ir para um ambiente onde não tem barulho nenhum, é melhor, tá, pessoal? Para a gente se livrar dessas distrações, desses ruídos que vêm externamente. Então a gente tem que se desligar disso, do celular, de computador, de dispositivo. Então, praticar desconexão é isso. É a gente se desconectar dessas frequências, desses ruídos que vêm externamente. Então, todos os ruídos. Para a gente entrar nesse silêncio espiritual. Principalmente a gente se desconectar da nossa mente, tá? A gente não ficar na hora, tá? E a emoção. Então, coisas que você precisa cuidar, coisas que estão lá emocionalmente, você precisa cuidar disso. Por isso que a terapia é importante, porque senão você não consegue entrar nesse estado de silêncio. Entende, pessoal? É sério, tá? Porque vocês foram ensinados que vocês vão encontrar Deus, é se você ir para algum templo desses religiosos, se vocês fazerem rituais religiosos, vocês pensam que vão se conectar ao Criador assim? E não é, tá, pessoal? Se Deus já está na sua consciência.
Mas o que é que está impedindo de você manifestar essa frequência de Deus na sua vida? É essas coisas, é essas distrações, tanto interna como externa, que está atrapalhando você a entrar se conectar à frequência divina. Tá? Então, qual é a outra prática de silêncio espiritual que a gente pode fazer? Seja consistente. O que é isso, pessoal? É uma massa consistente? Então, seja consistente. Então, dedique alguns minutos diários para simplesmente estar na presença de Deus, conversando com Ele em silêncio. Então, não falando, mentalmente você conversando com Deus. Tá? Então, dedique esse tempo de você estar simplesmente diário, né? Diariamente, então, por isso que você tem que ser consistente, porque você diariamente tem que fazer isso. Entende? Diariamente você tem que estar ali em conexão, falando com Deus, mesmo que não seja falando de boca, né? Ó o menino aí, ó, tira ele perto do gato, pro gato não arranhar ele aí, ó. Vá, mas ele vai lhe arranhar. Ele vai morder você, viu? Meu Deus, o menino pequeno não sabe. Ele quer pegar o gato com força, o gato vai arranhar ele. Tá, pessoal? Então, a gente, né, tem que ser consistente. Todo dia a gente está nessa dedicação, conversando com o Criador, com Ele em silêncio. Por que em silêncio, pessoal? Porque até os espíritos malignos, ele não ouve o seu pensamento, o que você está pensando. O que é que você está falando com Deus ali. Porque quando a gente verbaliza, sai uma onda de frequência, a nossa voz. Então ele percebe, ele sabe o que você pediu a Deus, ele sabe o que você está querendo. Então ele vai fazer de tudo para atrapalhar esse plano seu aí. Não, aqui não, você não vai estabelecer plano nenhum aqui de Deus aqui, porque aqui é a nossa área aqui. Aqui é umbral. Você entende? É igual você falar para a pessoa que domina o território, vou dizer, eu vou fazer isso aqui algo. Ele vai fazer de tudo para atrapalhar. Então, é isso. Então, por isso que a gente tem que estar em silêncio mentalmente, tá falando com Deus, porque assim os espíritos malignos, né? Ele não percebe o que você está falando com Deus, qual é os seus planos. Por isso que Cristo fazia isso, tá? Ele subia ao monte, ficava lá em silêncio, conversando com o Pai. Pai dele, né, pessoal? Que é o nosso Pai também, tá? Então, aí, o que mais, pessoal? Aí ele fala outra prática. Use o conjunto, use o conjunto em conjunto com outras pessoas, prática. Então, se a gente pode estar junto, né? Às vezes é da família, tá? Que tem o mesmo pensamento espiritual. Aí, e quando você faz essas práticas, usar as práticas espirituais junto, é melhor, porque a energia do outro junta com a energia. Então, vai criar esse espaço poderoso. Então, quando a gente se une para estudar, para orar, então a gente ali está criando uma egrégora espiritual. Você sabe o que é egrégora espiritual, pessoal? Tá aqui um vídeo que eu gravei aí, tá? Não sei se o YouTube se retou aí com esse vídeo e mandou embora. Ele tá aqui no YouTube, o vídeo que eu falo que é um egrégora espiritual. Então, um egrégora espiritual, por exemplo, vocês quando se reúnem para assistir meu vídeo, você está criando ali um egrégora espiritual comigo. Você está se conectando à energia que eu estou fazendo. Então, você está se conectando, a gente está formando uma egrégora. Então, essa egrégora é espiritual.
Mas quando a gente está presencialmente, se junta também, né? A gente vai orar, não, né? Não vai falar da vida do outro, vai se unir para orar, para estudar as escrituras, estudar coisas espirituais. Então, quando a gente usa com as outras pessoas essas práticas, o que é que acontece? Ele fala: o silêncio pode ser um prelúdio para a oração, meditação, estudo das escrituras, aprimorando essas outras práticas no dia a dia. Então, vai lhe dar motivação para que você, no seu dia a dia, vá praticando essas práticas para você sempre estar nessa estado de silêncio espiritual. Então, é bom, porque a energia da outra pessoa sempre nos ajuda, alimentando, vai nos elevando. É o que eu estou passando aqui. Por isso que tinha pessoas aqui, pessoal, que ela não conseguia meditar, orar, estudar as escrituras, né? Estudar outras coisas espirituais, ela não conseguia, estava sem força. Então, quando ela começou a assistir meu vídeo, foi dando força a ela. Hoje ela já consegue meditar, orar, já, como é que se diz? Já começa a pesquisar, já buscar o entendimento espiritual. Sozinha. Então, por isso que eu criei esse espaço aqui, onde eu estou compartilhando minhas experiências espirituais, minha frequência, o meu conhecimento, tá? Tanto de psicologia, de psicanálise, de espiritualidade, de Bíblia, tá? Das escrituras, conhecimento das... Então, isso para ajudar você a entrar nessa conexão com o Criador, nessa frequência. Entende, pessoal? Então, a gente precisa se dedicar a isso, tá, pessoal? Com as outras pessoas. Se você tem pessoas próximas de você, tá, pessoal? Porque você não vai estar próximo de mim, tem pessoas aqui que estão bastante longe de mim, tá? Mas a gente espiritualmente está conectado. Então, quando você assiste meu vídeo no YouTube, você está se conectando com essa frequência, com esse espaço que eu estou criando aqui, tá? Você pode se reunir com a família, que ela é da mesma coisa espiritual, acredita. Então, você pode meditar, orar aí e estudar, ou então assiste meu vídeo junto com a pessoa, depois ora, depois medita. Pode fazer assim, pessoal, tá? Aí também eu participo aí da sua família também, tá? Porque eu não vou poder estar em todo lugar, né, da família, em todo lugar pessoalmente, fisicamente, tá, pessoal? Mas porque o nosso trabalho aqui é espiritual, não existe espaço físico, tá, pessoal? É espiritual, tá? Entende? Então, aí a gente vai começar a ter um prelúdio de buscar oração, meditar, estudo e aprimorar essas outras práticas no dia a dia. Então, a gente aí vai começando, porque quando é uma frequência, né, pessoal? Você vai sentindo gozo, aí vai sentindo prazer de fazer aquilo, então aquilo você coloca em um ritmo no seu dia a dia. Mas nos primeiros momentos, tá, pessoa que não tá. É uma dificuldade de orar, de meditar, de estudar as coisas aqui, tá? Até de assistir meu vídeo é uma dificuldade de ele parar 60 minutos para assistir. Você vê como as pessoas estão em outra frequência, tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? Qual é a outra prática que a gente tem que fazer para que a gente coloque em prática o silêncio espiritual? Mantenha a expectativa e a confiança. Então, a gente tem que manter a expectativa, né, que é a esperança e a confiança em Deus, tá? A gente tem que se manter nessa frequência, o que é difícil, tá, pessoal? O que tem de gente aí querendo matar a fé dos outros aí, não tá no gibi, tá?
Devia estar para avisar as pessoas, né? O que tem querendo matar a nossa fé, tá? Não levantar a fé da pessoa. Muitos aqui no YouTube mesmo, tem uma cacetada aí de pessoas aí que quer matar a fé da pessoa. Por que você está fazendo isso? A pessoa está trabalhando para o inimigo e nem está percebendo. Você vê que é uma pessoa escrava, cega, que nem percebe que ela está trabalhando, porque todo o mal que a gente faz para outra pessoa, pessoal, é trabalho do inimigo. A gente está trabalhando para o inimigo. Entende? Então, a gente tem que estar atento a isso. Então, mantenha expectativa e confiança. É um ato de confiança onde se integra o controle e a necessidade de resposta imediata, confiando que o divino se revelará no seu tempo. Então, pessoal, ele fala que essa confiança, expectativa, a gente tem que manter a autoconfiança, que é a nossa fé, né? Onde se a gente entrega o controle. Então, é o que eu sempre falo aqui, passa o controle para Deus, pessoal. A maioria das pessoas que querem ficar no ego, querem que ela dirigir a vida dela, ela não sabe jogar o jogo aqui. Esse jogo aqui é difícil de jogar, tá? Aqui nessa realidade é difícil. Então, se você não sabe jogar o game aqui, o game da vida real, o que é que você tem que fazer? Passa o controle para quem sabe jogar. Senão você não vai passar de fase, tá? Você não vai passar de fase dessa vida. Você pode repetir a fase. Entende? Então, vocês entendem o que eu estou falando, né, pessoal? Então, eu disse, onde se entrega o controle, quando a gente confia, a gente entrega o controle a Deus. E a necessidade de resposta imediata. Então, a gente não espera a resposta, geralmente. A gente lança, confia, espera a resposta. No tempo, ele fala, confiando que o divino revelará no seu tempo. Então, no seu tempo devido, Deus vai trazer a resposta. Entende? Porque a gente é assim, tá, pessoal? A gente vai lá, Deus, resolve, eu quero isso. Tá? Aí quando não chega no tempo que a gente quer, a gente fica até duvidando, perdendo a confiança no Criador, de Deus, tá, pessoal? Isso já aconteceu com muitas pessoas, comigo já aconteceu, tá, pessoal? É falta de entendimento, tá, pessoal? Que a gente tem, isso acontece. Eu acho que acontece isso com muitas pessoas. Porque tem muitas pessoas que pedem a Deus, pessoas que vai com o coração sincero, mas tem que esperar, né? O Deus, o divino, né? Deus se revelar no seu tempo, tá? Aí, o que mais, pessoal? Ele fala como é que se diz? A prática do silêncio que a gente tem que colocar no dia a dia. Focar no essencial. Então, o que é isso que ele fala aqui, pessoal? Ele fala levar uma vida mais simples. Né, pessoal? Com foco no que realmente importa. Então, a gente que é espiritual, tá, pessoal? A gente levar uma vida mais simples e focando no que realmente importa. Que é o quê? Como amor a Deus, ao próximo, segundo a visão da espiritualidade. Então, a gente, tá, pessoal? Focar no essencial, então, a gente colocar isso aqui em prática, para a gente poder entrar nesse silêncio espiritual, né? Ele diz que são práticas que a gente tem que colocar, que vai nos ajudar a entrar nesse estado de silêncio espiritual. Então, uma das coisas que a gente tem que colocar em prática é isso, focar no essencial. Porque tem muitas coisas aqui que não são essenciais que a gente faz. Tá, pessoal?
A gente tem que focar no essencial. Então, leve uma vida simples, tá? Já para você não se embaraçar com as coisas dessa vida. É por isso que o Paulo ele fala, né? Aquele que se alistou foi chamado para o trabalho da espiritualidade, ele se alistou no exército do bem, ele não se embaraça com as coisas civil dessa vida. Tá lá bem claro, tá, pessoal? Então, você não se embarace com essas coisas. Então, você tem que levar uma vida mais simples, focando no que realmente importa. Que é o quê? Você cuidar da vibração, o relacionamento, o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, você vibrar aí segundo a visão da espiritualidade. Então, segundo o que a espiritualidade quer que a gente faça aqui. Tá, pessoal? Então, a gente vai buscar levar uma vida simples. Então, ter aquilo, o necessário para a gente viver aqui nessa realidade. Então, isso é uma vida simples. Ter aquilo necessário, não querer começar a querer buscar riqueza, que você vai se embaraçar com as coisas dessa vida e vai criar mais tormento para a sua vida. E você não vai focar no que realmente importa. Principalmente quando ganha dinheiro, né, pessoal? Será que ele vai querer ficar buscando a Deus, se ele vai querer amar o próximo? Olha aí, pessoal. As pessoas que têm riqueza nessa realidade. Já pensou esses que têm dinheiro, ele tivesse amor ao próximo mesmo, amor a Deus, amor ao próximo, será que ele não dividiria o que ele tem com as pessoas que precisam? Tá na nossa cara, tá na nossa cara, tá, pessoal? Mas a gente não quer enxergar. Outros estão cegos para isso, não enxergam isso. Então, é por isso que essas coisas acontecem aqui nessa realidade. Então, a gente que é espiritual, tá? Você que quer entrar nessa silêncio espiritual, que é importante para a conexão com Deus, a gente perceber mundo espiritual, tá? Se você que quer isso, tá? Que é espiritual, então, ele diz, leve uma vida simples, né? Que a gente tem as coisas básicas para a gente sobreviver aqui, tá? E aí, qual é o nosso foco principal? É no que realmente importa. O que é que realmente importa para a nossa vida da consciência, a vida espiritual? Como o amor a Deus, então, buscar aquele amor para com Deus. Então, amar a Deus é o mandamento, né? O primeiro mandamento, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, é o primeiro mandamento lá que Cristo trouxe. E amar o próximo. Então, é isso que importa a gente que é espiritual. Segundo a visão da espiritualidade. Então, você vai ter que amar o próximo, amar a Deus, segundo a espiritualidade está colocando para a gente amar a Deus e amar o próximo. É claro, pessoal, está na nossa cara, mas quando a gente está cego, a gente não enxerga essas coisas. A gente está cego, né? Tá bom? Tá bom? Aí, o que é que ele fala mais, pessoal? Vamos lá? Já. Aí, ó. Eu vou até parar aqui, mas eu vou ler aqui uma parte aqui. Ele fala: por que temos que buscar esse estado de consciência e vibração na nossa vida? Então, é uma pergunta que eu coloquei lá. Por que a gente tem que buscar esse estado de consciência e vibração na nossa vida? Por quê, pessoal? Porque se a gente não busca esse estado, a gente não vai se conectar com o Criador. Esqueça. Irmão Samuel, mas todo dia eu vou para a igreja, todo dia eu vou lá para o templo, todo dia eu estou lá fazendo as coisas lá, eu lavo lá a igreja, eu faço isso que o pastor manda. Você está fazendo rituais aí, tá? Que não tem nada a ver com
essa busca dessa vibração na sua vida, né? Não tem nada a ver, porque você tem que estar conectado. A boa obra é aqueles que é para o salvo, aqueles que estão salvos, que ele faz a obra sem esperar nada de que seja salvo. Mas tem gente querendo fazer a obra para ser salvo. Ele ainda não é salvo. Então, a obra é para o salvo, é para aquele que foi chamado. Porque tem alguns religiosos que querem fazer obra para demonstrar que ele, né, ele está sendo salvo pelas obras. E a própria Bíblia fala, não é por obra. A gente vai fazer a obra pelo amor, porque a gente foi salvo. Tá? Pronto. 60 minutos só de música tocando na sua rádio. Você sintonizou nessa rádio aí, pessoal? Essa frequência? Sintonizou aí? Então ela tá tocando música. A música do irmão Samuel aí. Então, vamos parar aqui. A gente vai continuar. A criança já tá chorando aí, tá? Então vamos parar aqui. Terceira parte. Vamos parar aqui. A gente parou aqui nessa... Porque temos que buscar esse estado de consciência e vibração na nossa vida. Então, vamos responder essa pergunta na terceira parte. Se Deus e essa espiritualidade permitir, tá, pessoal? Tá bom? Vamos terminar aqui, que as crianças já estão chorando aí, estão fazendo zoada, tá? Vamos terminar. Amanhã eu continuo, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tá bom? Agora, agradecer a vocês, tá? Eu vi aqui muita gente, como é que fala? Não é membro não, se inscreveu, tá, pessoal, no meu canal. Eu quero agradecer a vocês pela confiança, tá, pessoal? Vê aí que aumentou aí. Cada dia, tá, pessoal? Tá aumentando aí. Devagarzinho, as pessoas estão se inscrevendo, estão querendo ouvir a respeito dessas coisas que eu tô falando, da espiritualidade. Então, seja bem-vindo, tá, pessoal? Vocês novos. Espero que vocês perseverem e continuem nessa frequência, tá? Porque é difícil para mim, é difícil para você também. Eu sei disso, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!